o Roberto, que forçou para chegar aqui. Modalidade tipo artigo, intitulado como Uso do Pó de Rocha na Cultura de Arroz Terrazal. Meu nome é Lindomar Manuel Rezende, sou orientação da Prefeitura de Vila Glauco, de Melo Celar, e orientação do doutoradinho Estelar. Bem, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de rocha ornamental. Entre elas destacam o mármore e o granito. O processo de extração dessas rochas, até mesmo o processo de beneficiamento, gera uma enorme quantidade de resíduos. Esses resíduos, na sua grande maioria, são descartados ao relento em lagoas de decantação, sem um tratamento prévio, acarretando em alguns problemas ambientais, poluindo assim, a água dos rios, córregos, até mesmo lençol freático, devido à sua fina granulometria. E também fica uma poluição estética na cidade. Esses resíduos, alguns autores falam que eles podem ser fonte de macro, micronutrientes ou até mesmo de alguns elementos essenciais a algumas culturas. Segundo o Inocêncio, em 2009, a fertilidade natural do solo brasileiro em geral é muito baixa, em especial nas regiões cerradas, como mostra aqui nessa foto da Embrapa. Cerrado é área verde, compreende no estado no Brasil, a área em que se encontrou cerrado. Esses solos são bastante intemperizados, ou seja, devido ao material de origem ser muito tempo fatores físicos, químicos ou biológicos, vai aumentando, vai degradando com o passar do tempo, ou seja, a chuva vai lavando os nutrientes do solo, que acarreta em uma grande demanda por adubos químicos, elevando o custo de produção em pequenas propriedades, podendo até inviabilizar esse cultivo nessas pequenas propriedades. Bem, o basalto, uma rocha amplamente conhecida no Brasil, possui várias jazidas espalhadas pelo Brasil inteiro e é amplamente utilizado como matéria-prima para a construção de asfalto, calçados, construção civil de casas, dentre outros. Bem, solos originários de basalto. Essa rocha é muito importante para a agricultura, pois origina-se uma argila avermelhada, como vocês podem ver nas fotos do lado, e podem apresentar boa fertilidade. Então, um exemplo de litosolo vermelho. Esse solo é característico da região de Piracicaba, em São Paulo, uma região forte produtora de cana-de-açúcar no país, sendo o solo litosolo vermelho, originado basalto, um ambiente tipo A1, ou seja, possui uma saturação por base elevada, CDC também, e possui uma das melhores regiões produtoras de cana, ou seja, possui uma alta fertilidade. Bem, na composição desse basalto, a composição química é basicamente por piroxênio, plagioclase, quartzo, feldespato, potássio, ou seja, esse feldespato potássio é muito rico em potássio, nefelina e vidro vulcânico, isso de acordo com o Machado em 2003. Estudo realizado por Turner, posteriormente citado por Canapita em pesquisa, apontaram que na constituição do basalto também pode incluir anfibólio, líquidas, hematita, ilmenita, magnetita, dentre outros. Todos esses minerais primários podem ser fonte de macro ou micronutrientes. Gente, a taxa de muito baixa, pode falar toda uma elevada do volume aqui. Essa rocha aí, vulcânica, exclusiva, ou seja, o magma, ao sair da superfície, ele se solidifica, possui a sua grande parte o óxido de silício, cuja porcentagem pode variar entre 35% e 75%, e outro em menor grau, como o óxido de ferro, óxido de manganês, óxido de magnésio, dentre outros, como o óxido de sódio, potássio e de cálcio. Essa rocha aqui se localiza em Santa Catarina, referente a essa moça aqui, Canapita, até de metade dela. De acordo com a Canapita, a proporção encontrada nessas rochas basálticas em geral é muito elevada. Por exemplo, o óxido de silício, silício não é um elemento benéfico, possui por volta de 53%, em menor grau, óxido de alumínio, de ferro, de cálcio, magnésio, sódio e entre outros, em menor quantidade. O potássio, o titânio, o pentóxido de fósforo, que é altamente demandado pelas culturas, e o óxido de manganês. Bem, na formação do solo, como já tinha dito antes, o
solos são originários de rocha. Portanto, ao adicionar minerais de rocha no solo, pode haver um processo de remineralização, ou seja, devolver os nutrientes do solo, de acordo com o Teodoro e seus colaboradores em 2010. Bem, outra rocha que pode ter um potencial bem grande na agricultura é o granito. Essas rochas granitas podem chegar por volta de 20% de seu espaço potássio, plagioclaro e ainda quartzo e biotita com outra melhor grau, como o ciboro e o carbonato. Isso de acordo com o Machado. Em sua pesquisa, uma volta, trabalhando com rochas granitas, fez algumas análises constatando que tem uma quantidade considerável de nutrientes, sendo em ppm, quantidade de ppm, que equivale a miligramas por litro, 27 mil de ferro, 400 de manganês, 10 de cobre, 40 de zinco, 2 de molibdênio e 15 de boro. Moreira e seus colaboradores falaram que além desses nutrientes também pode ocorrer sílica, sulfato, zinco também, potássio e sódio. Bem, a cultura do arroz. Na cultura do arroz, o uso especialmente do fósforo é um fator, o principal fator de maximização de produtividade, de acordo com o Barbosa Filho, não, de acordo com o Inocêncio. O fósforo tem função de estrutural, reserva de energia, e também, até mesmo em composição de nucleotídeos e ácido nucleico. Já o zinco, ele tem função de catalisador enzimático, ou seja, na produção de alquino, que ajuda no crescimento das plantas. Bem, a cultura do arroz, ela se adapta às mais variadas condições, podendo ser facilitando a produção e o consumo nas mais variadas condições, ou seja, de acordo com a Embrapa, em 2008, o consumo mundial de arroz se resume em hidratos, ou seja, a água corresponde por cerca de 88,95% do consumo, seguido pelas Américas, África, Europa com 1,03% e, no último, a Oceania. Então, alguns pesquisadores falam que a área cultivada com arroz no mundo é uma das maiores, chegando por volta até de 10%. Bem, estudos realizados pela FUNAG, no sexto levantamento da safra de grãos, realizado em março deste ano, falou que a área plantada com a cultura do arroz no Brasil, no Brasil, está por volta de 2.515 hectares, uma área 10,8% inferior à área da safra passada, ou seja, devido a fatores como preço ou alguma cultura que é mais favorável à região, eles plantaram no lugar. Com a produtividade média por volta de 4.441 kg por hectare. Sendo a produção nacional aí, girando em torno aí de 11 milhões, ou quase 11 milhões e meio de toneladas. Acabou de estar trabalhando com eu. De acordo com o Abadi, esses grãos são plantados em dois ecossistemas diferentes. O várzea, que corresponde a cerca de 60% da área destinada à agricultura no país, possui grande importância econômica, social e cultural, também chamado de cultivo irrigado. Bem, agora o arroz, outro ecossistema bastante importante é o ecossistema de terras altas, que possui grande importância econômica, social e também cultural no Brasil, contribuindo significativamente com a produção nacional. Bem, cultivo de arroz. A cultura do arroz, meados do século passado, era basicamente plantada em área recentemente desmatada, porque aquela forma de já do negócio de fazer carvão, um forno, para dar a entender que foi área recentemente desmatada. E também em recuperação de pastagens. Existem alguns sistemas já conhecidos, o professor Roberto já conhece bastante bem, que é o sistema Barreirão, o sistema Santa Fé, que visa a recuperação da pastagem com a cultura do arroz. E de acordo com o Pagé, esses grãos são plantados em solos ácidos, cerrados, pois eles possuem uma tolerância significativa aos solos cerrados, como ácidos. Bem, a nutrição mineral da cultura do arroz. Na nutrição mineral da cultura do arroz envolve vários fatores, tais como
Fornecimento conforme a necessidade da cultura, ou seja, você incrementa o nitrogênio. O nitrogênio, se eu plantar ele, colocar o nitrogênio todo na base, com certeza eu vou ter uma deficiência mais por outros ciclos posteriores da cultura. Quer dizer, esse nitrogênio vai ser lixiviado e na hora que a planta vai necessitar em maior escala, ele não vai estar disponível. Ou seja, é interessante você fazer uma cobertura na cultura. Também deve levar em consideração a absorção e utilização desses nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento da cultura. Levando em consideração as condições climáticas, produtividade esperada, ou seja, se eu vou querer produzir mais, eu vou ter que gastar mais, consequentemente eu vou ganhar mais. Levando em consideração também algumas práticas culturais que devem ser tomadas na hora certa e nos métodos corretos. Nutrientes essenciais. O que é um nutriente essencial? Nutriente essencial é aquele no qual a planta não consegue completar seu ciclo na ausência deste, ou até mesmo, por exemplo, do potássio do sódio. O potássio e o sódio tem algumas propriedades similares, entretanto, o sódio não pode substituir o potássio por completo. Dentre os elementos essenciais, o fósforo, o nitrogênio e o potássio são requeridos em maior quantidade, enquanto que no solo cerrado, tipo de arroz de terras altas, observa-se a deficiência de zinco, de acordo com o Pagé. Disponibilidade de nutrientes. De acordo com o Netial 2006, os estudos apontam que, além do pH, a quantidade de matéria orgânica da textura do solo, quando na proporção adequada, disponibiliza as culturas em quantidade maior de nutrientes. Você tem um exemplo aqui do pH com o trabalho aqui do Abel, adaptado pelo leite Netial. Ele quis dizer o quê? Que o zinco, o cobre e o manganês, conforme eu elevo o pH do solo, consequentemente eles vão diminuir a sua disponibilidade, ou seja, a sua solubilidade. Zinco no solo cerrado. De acordo com alguns autores, no solo cerrado se encontra deficiência de zinco, devido a fatores como o baixo teor do material de origem. Como se não bastasse, grande parte desses nutrientes encontra-se indisponíveis devido a fatores como calagem excessiva, que é o pH do solo. No entanto, a calagem é uma prática fundamental para a melhoria do ambiente radicular. No trabalho feito por Nimpre, em 1972, posteriormente citado por Barbosa e seus colaboradores, mostra que, através da equação matemática, pode-se determinar que a solubilidade do zinco é altamente dependente do pH. Ou seja, para cada unidade elevada do pH no solo, diminui em 100 vezes a solubilidade desse nutriente, sendo como é importante o pH do solo. A importância do zinco. A Gera, trabalhando com arroz, ele seguinte trabalho. Ele colocou em vaso as plantas de arroz e aplicou doses crescentes de zinco, 20, 40, 60 miligramas por tipo de solo. Chegou à seguinte conclusão. Conforme ele aumentou a quantidade, também aumentou a porcentagem de matéria seca na cultura. Entretanto, quando chega mais ou menos aqui, por volta de 50, 60, nota-se que a porcentagem de matéria seca também vai diminuir. Ou seja, tanto a falta como o excesso pode ser prejudicial à cultura. Bem, disponibilidade de nutrientes. Porque essa foto aqui do arroz, eu queria dizer que a deficiência hídrica é muito importante. Nesse estágio e estágio anterior, ou seja, se faltar água, nesse estágio aqui, possivelmente você vai ter uma redução significativa na produtividade. Também deve levar em consideração as plantas daninhas. As plantas daninhas, elas competem com a planta, com a cultura, por meio de luz, água, até mesmo por minerais e substâncias alelopáticas, podendo evitar uma redução na produtividade. Sobre o arroz, é importante destacar que, em monocultura, a cultura do arroz, a partir do segundo ano de exploração, tem uma forte caída na produtividade, ou seja,
Não é viável você plantar arroz anos seguidos na mesma área, pois vai ter uma redução significativa, devido a fatores advindos da própria cultura, ou até mesmo a maior incidência de pragas e ou doenças. Entretanto, em propriedades que utilizam rotação de cultura de maneira adequada do solo, pode-se manter a produtividade elevada. Isso aqui é o exemplo da soja, que é outra cultura bastante extensiva na região. Pode manter a produtividade elevada e tornar o entendimento de cultivo de arroz de terras altas economicamente atrativo. Entretanto, fontes de alta solubilidade podem apresentar algumas limitações econômicas, podendo até inviabilizar essa cultivo, sendo necessário indicar fontes alternativas. Bem, com base nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de uso de pó de rochas basálticas e graníticas como uma alternativa viável na adubação da cultura de arroz de terras altas. E, além disso, encontrar uma destinação correta a esses resíduos. Não combinar aqui mais, a gente vê que esse experimento foi desenvolvido na Universidade Estadual de Goiás, no campo, no solo classificado como, de acordo com a hierarquia de classificação de solo, eu classifiquei que pode ter um subgrupo, pois aqui a Embrapa, talvez, só chega a ser um subgrupo. Ordem, lactosolo, subordem geralmente utiliza cor, vermelho e amarelo. Grande grupo, ou seja, solo possui uma saturação por base de abaixo de 50, é o solo distrófico. Um subgrupo, um solo típico, ou seja, todo o seu perfil são características do mesmo solo. Características da região. A sede do município se encontra em uma latitude de 17 graus e 41 minutos sul e longitude de 48 e 11 minutos oeste. Com altitude aí de 800 metros. Clima, segundo a classificação do Köppen, é do tipo AW, tendo temperaturas elevadas no verão com chuvas e seca no inverno. Bem, delineamento experimental. O delineamento experimental utilizado foi delineamento em blocos casualizados, arranjado em esquema fatorial, 2x5, com 3 repetições, como vocês podem ver no bloco da área, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O primeiro fator consiste nas doses de basalto e granito. O segundo fator nas dosagens de 0, 600, 1.200, 1.800 e 2.400 de pó de rocha depositado no suco de plantio, com 15 dias de antecedência à semeadura. O preparo do terreno foi feito de maneira convencional, usando arados, gradeadora para promover o revolvimento do solo e cultivador para a abertura do suco de plantio. A parceira experimental compôs-se por 6 linhas, eliminando as duas bordaduras, falando apenas das centrais, a área da parcela no caso. O experimento compôs, esqueci de falar no slide anterior, compôs por uma área de 216 metros quadrados. Utilizou igualmente para todas as repetições 150 kg de adubo NPK na formulação 5,25 kg, quer dizer, uma quantidade bastante reduzida com as necessidades do solo aqui do cerrado. A cultivar utilizada foi essa, o DRE certamente, lançada em 2006, lá em Embrapa Cerrado, em Santo Antônio de Goiás. Uma cultivar bastante adaptada às condições do cerrado, possuindo uma boa resistência à brusona e também resistência ao acamamento. No entanto, deve tomar cuidado com a adubação nitrogenada, para não sofrer o acamamento. O controle de todas as linhas foi feito de maneira manual, de forma a manter a área sempre limpa, e assim evitando a competição entre a cultivo e a cultura da linha. De acordo com os dados da Estação Agroclimatológica pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, ocorreu um total de precipitação pluviométrica de 683 milímetros, assim de acordo do 12 de dezembro, dia do plantio, semeadura, a 15 de março, dia da colheita. Nota-se que no mês de fevereiro aqui teve uma quantidade bastante reduzida se comparada com o mês anterior. Entretanto,
não houve nenhum estresse nisso, quer dizer, não afetou no crescimento da cultivar. Bem, os parâmetros avaliados em 5 ciclos da cultura foram produtividade de grãos na área útil da parcela, sendo corrigida aí para 3% a unidade, pH em água na camada de 0 a 20 do solo, ou seja, coletado com 10 dias posterior à colheita, e percentagem de grão cheio e grão vazio. Todas as parcelas coletou 100 grãos e tirou-se a porcentagem de grão cheio e xoxo. Número de panículas por metro linear, sendo pegado 3 metros por parcela, 3 metros lineares, e o peso médio das panículas, e também o peso de 1.000 grãos. São pegados de cada parcela, um trabalho bastante trabalhoso. Esses dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tucker a 5% de probabilidade, utilizando o software SysVar, o software estatística SysVar. Vou a parte mais complicada agora. A análise estatística dos dados mostrou que o pó de rocha, tanto basalto quanto o granito, promoveu um incremento na produtividade da cultura, sendo que o pico máximo de produtividade para o basalto, quando ela produziu 3.211 kg por hectare, foi de 1.405 kg de pó de rocha, no caso, depositado no fluxo de plantio. Quando colocou-se ao mais quantidade superior a 1.400, nota-se que a produtividade decresceu, ou seja, afetou diretamente na produção da cultura. Olhando o gráfico seguinte, do granito, quando se colocou 1.138 kg por hectare, o pico máximo de produtividade foi de 3.018 kg por hectare. Então, uma quantidade bastante significativa para o solo cerrado com a adubação que se utilizou. Também houve um decréscimo na produtividade, no entanto, nota-se que foi superior ao granito. Bem, a tabela 1 fala da comparação média dos pesos de 1.000 grãos, número e peso das panículas em 3 metros e percentagem de grãos cheios na cultura do arroz entre as dosagens de pó de rocha testadas, no caso. Não houve interação significativa entre o basalto e o granito para essa. Aí peguei agora os dois pó de rocha, fazendo a média, nota que houve uma leve oscilação. 23, conforme aumentou as dosagens, passou de 4, depois caiu de novo, tornou a cair, e aqui em 22.400 kg a média também caiu. Entretanto, como vocês podem ver, na mesma coluna, a média seguida da mesma letra não difere entre o primeiro teste a 5% de solubilidade. A mesma coisa ocorreu também com o número de panículas. Nota-se que na coluna todas as letras são áreas, então não houve diferença significativa. Peso das panículas e percentagem de grão cheio. E na tabela 2 mostra a comparação entre as fontes basal e granito para as médias da produtividade por hectare de peso de 1.000 grãos e percentagem de grão cheio na cultura. Como vocês podem ver aqui na produtividade da cultura, a média do basal foi de 2.832 e a média do granito foi de 2.519 kg por hectare. Ou seja, se eu subtrair esse com esse, 28.525 vai dar uma quantidade superior a essa. A diferença mínima significativa, ou seja, de acordo com a estatística, para ser significativo, a diferença mínima tem que ser superior a essa. Entretanto, o peso de 1.000 grãos, nota-se que 24 e 25, uma leve superioridade do granito. Entretanto, não foi significativo, como mostra o coeficiente de variação. Foi bastante homogêneo os dois equipamentos. A percentagem de grão cheio foi basicamente igual, também não teve diferença significativa. Outras pesquisas em cima do mesmo assunto. A NACIC Angra, em 2007, trabalhando com túmulos periódicos, perseguidos de massa,
utilizando a adubação com pó de basalto, adubação química, não encontrou diferença nenhuma, não encontrou diferença significativa entre o diâmetro do folheto do perceveiro. Essa aqui é a Juliana Canacique, lá de Santa Catarina, nos meus sonhos. Carvalho e seus colaboradores, da mesma forma, porém com culturas diferentes, a Forge, trabalhando com adubação química, adubação com basalto e adubação com guinasco, não encontrou também nenhuma diferença significativa em relação ao pó de rocha. Da mesma forma, a Resenha e seus colaboradores experimentam desenvolvido aqui na universidade, em 2009, esse resenha aqui é uma parte que já falou, Thiago, trabalhando com adubação química, adubação orgânica e adubação com basalto, não encontrou nenhuma diferença significativa. Além disso, encontrou uma baixa redução da produtividade quando se utilizou basalto com adubação química. Isso se dá devido a fatores como a cultura em ciclo relativamente curtos, 45 dias, então os nutrientes disponíveis, assim, são liberados gradativamente, podem chegar até 3 anos, segundo alguns autores, não forneceram a cultura quando for necessário. O efeito da rochagem no pH do solo. O efeito do pó de rocha no pH do solo. O solo possui um pH de assim, pó de basalto 9,1 e pó de granito 9,2. Tanto o pó de basalto como o pó de granito são alcalinos. Ambos foram medidos em água. Nota-se que com 600, o pH estava por volta com 650, tanto para o basalto quanto para o granito. O pH estava por volta de 5,2, 5,1. Conforme aumentou-se a dosagem do solo, nota-se que foi elevando a pH do solo, até a dosagem até chegar por volta de 6,1. Quer dizer, indisponibilizando alguns nutrientes que seriam necessários ao desenvolvimento da cultura. Da mesma forma, todos os colaboradores em 2010 estão trabalhando com pó de rocha, concluindo que esses resíduos podem substituir ou complementar a correção do solo, no caso do pó de rocha. Produtividade em função do pH. Os gráficos explicados anteriormente foram para identificar a produtividade com elevação do pH. Nota que a produtividade aqui estava por volta. A quantidade de pó de basalto colocado no solo foi por volta de 1.400 no pico máximo. E 1.400 aqui estava no pH, com pH por volta de 5,7, mais ou menos. Conforme elevou demais o pH do solo, reduziu-se a produtividade da cultura, como vocês podem ver. Conclusões. O uso de pó de rocha proporcionou um aumento da produtividade da cultura de arroz até a dosagem de 1.405 kg por hectare de pó de rocha e 1.138 kg por hectare para o basalto e para o granito, respectivamente. O efeito do pó de rocha, levando o pH do solo, reduziu a produtividade, principalmente nas maiores dosagens. O basalto mostrou efeito superior ao granito em termos de produtividade da cultura. Não foi possível verificar nenhuma diferença no parâmetro morfológico, deficiência ou tombamento, não foi possível, nas condições de dosagem testadas desse alimento. Tanto o pó de basalto quanto o pó de granito possuem uma quantidade significativa de nutrientes essenciais à cultura, podendo ser interessante para várias culturas, em especial as perenes, no caso do tipo de eucalipto ou cultura. Entretanto, é necessário uma maior pesquisa em cima do assunto para ter um resultado mais completo. Obrigado.